Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o segundo mandato do governo Lula. Então, meio que a gente está terminando aí essa nossa série de Nova República. Se você quer saber um pouco mais desse segundo mandato, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. O segundo mandato do governo Lula vai do início de 2007 até o início de 2011. E nós temos alguns acontecimentos aí para comentar. Mas antes disso, a gente tem que falar da eleição. No vídeo passado, a gente viu que o governo Lula aí no seu primeiro mandato teve alguns problemas, alguns escândalos relacionados à corrupção. O principal deles e o mais falado até os dias de hoje, com certeza, é o mensalão. E como consequência, o Lula sim perde um pouco da sua popularidade, mas não foi o suficiente para perder aí essa reeleição. Ele vai se candidatar e o maior adversário dele vai ser o Geraldo Alckmin, do partido PSDB. E ele só vai conseguir, então, no segundo turno, vencer o seu principal adversário com cerca de 60% dos votos. Logo, essa popularidade caiu, mas não o suficiente para ele perder essas eleições. Falando das questões políticas e econômicas com relação ao segundo mandato do governo Lula, um dos maiores marcos, com certeza, vai ser o fim da dívida externa. O governo Lula vai liquidar a dívida com o FMI. Mas, Tati, quer dizer então que o Brasil não tinha dívida nenhuma? Não é isso não. Mas com relação ao FMI não tinha mais dívida, porém a dívida interna crescia. Temos também um crescimento econômico, uma estabilidade com relação à inflação e lembre-se, nós já conversamos aqui desde o início da Nova República que a questão da inflação era muito tensa no Brasil, ainda é, mas com certeza a partir do Plano Real melhorou bastante e o governo Lula conseguiu manter essa estabilidade. Nós temos aí um maior consumo interno e isso com certeza vai contribuir para uma nova classe média brasileira. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas principalmente na época do governo Lula se falava bastante nessa nova classe média, justamente porque muitas pessoas estavam saindo de condições aí de pobreza e tendo aí melhores condições de vida, aumentando tanto a questão da grana quanto a questão do crédito. Então toma cuidado que não é todo mundo aí que teve grana suficiente, mas o crédito ajudou bastante a muitas das pessoas terem um consumo maior e uma melhor condição de vida. E se você gosta de conteúdo de história, se você gosta de conversar e discutir sobre política, não se esquece de se inscrever nesse querido canal. Com relação à política externa, com certeza o governo do Lula, não só no primeiro mandato, mas no segundo mandato, vai ficar bastante marcado. Principalmente por ter mais relações com países considerados emergentes, ainda mais a partir dos BRICS que a gente falou no vídeo passado, mas não só isso, uma menor dependência dos Estados Unidos também vai contribuir muito para o governo Lula. Então, o acordo com a China que a gente já conversou, entre outras coisas. Mas existem algumas polêmicas também com relação à política externa. Por quê? O governo Lula vai apoiar a entrada da Venezuela para o Mercosul. Mas, Tati, por que isso é polêmica? Bom, eu acho que você sabe muito bem que a Venezuela é um país polêmico com relação aí às questões de esquerda que são discutidas, entre outras coisas, e por isso o governo Lula não vai ser bem visto quando apoia a entrada da Venezuela no Mercosul. Não só isso, mas em 2006, um pouquinho antes aí do segundo mandato, Evo Morales vai ser eleito na Bolívia. E esse presidente também é mal visto em muitos lugares justamente por suas posições, muitas das vezes consideradas extremas. E o que o governo Lula vai fazer? Apoiar o Evo Morales. E é por isso que muitos vão criticar o Lula por dar apoio a esses dois países. Mas toma cuidado, porque se a gente colocar na balança, com certeza o governo Lula vai ser um governo de centro-esquerda, enquanto Evo Morales e Hugo Chávez vão ser considerados aí de esquerda, até mesmo de extrema esquerda. Por isso, claro que o Lula vai receber inúmeras críticas, mas em comparação, não dá.
Ainda falando da política externa, o Brasil com certeza lá fora vai ficar bastante bem visto com as boas relações, tanto econômicas quanto políticas, e isso com certeza gera uma consequência importante para a história do país, porque nós vamos aí ter o direito de sediar tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. É claro que as cenas dos próximos capítulos a gente sabe que não vai ser tão bonito assim, né? E eu não tô falando só do 7-1, mas com certeza vai ficar marcado para a história brasileira, ainda mais com relação às políticas externas. Em 2006, aí no final do primeiro mandato e início do segundo mandato, a gente tem a descoberta do chamado pré-sal. E o pré-sal vai ser então uma quantidade significativa de petróleo encontrado abaixo do nível do mar, cerca de 7.000 metros do nível do mar, na costa aí do Brasil, principalmente regiões de Espírito Santo até Santa Catarina. E a descoberta do pré-sal vai ter muitas questões positivas, mas também vai gerar polêmica. A primeira delas é que alguns países, principalmente Estados Unidos, vão questionar se de fato o pré-sal está em águas brasileiras, mas depois foi confirmado que sim. A ideia do pré-sal com certeza vai ser comemorada, ainda mais se pensar que o Brasil poderia então deixar de importar petróleo e, pelo contrário, até mesmo exportar petróleo e ser autossuficiente em petróleo. E outra polêmica com relação ao pré-sal é que o Brasil vai ser convidado a participar da OPEP. O representante da OPEP na América Latina é a Venezuela. Lembre-se que eu falei que sempre é gerado polêmica se inclui o nome da Venezuela até hoje. E não só isso, mas os Estados Unidos não vão ficar nem um pouco satisfeitos com esse convite. E o Brasil, na época, devido a essas polêmicas e outras questões, é claro, não vai entrar na OPEP. Já em 2007, um dos maiores planos aí do governo Lula será lançado. É o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa envolve inúmeras obras de infraestrutura. Então vai ser um programa para arrecadar recursos públicos e investir em obras de infraestrutura. Dentro dessas obras de infraestrutura tem rodovia, ferrovia, questões de saneamento básico, hidrelétricas, aeroportos, refinarias de petróleo, entre outras. E é claro que o programa tem a intenção de atender a áreas mais necessitadas. Dentro do programa do PAC, lança-se outro programa chamado Minha Casa Minha Vida. Você já ouviu falar desse programa? É um programa que vai incentivar e que vai auxiliar a compra e financiamento de moradia no Brasil. Inclusive vai juntar aí com a Caixa Econômica Federal, né, que é um banco estatal, para financiar essas moradias no Brasil e financiar construções aí populares. Dentro da questão da geração de energia, a construção de Belo Monte vai ser incluída no programa do PAC. A transposição do Rio São Francisco também, e isso gera polêmica até os dias de hoje. A privatização de estradas, vários quilômetros aí foram privatizados. Então observe que muito das críticas que o governo do PT fazia com relação ao FHC, como por exemplo as privatizações, vai rolar também no governo Lula. Gente, muitos historiadores e analistas políticos falam que basicamente o governo Lula é sim uma continuação do governo FHC. E muitas obras do PAC que foram iniciadas nesse segundo mandato do governo Lula não vão ter aí conclusões. Por isso também esse programa vai gerar polêmicas e é lançado aí no final do segundo mandato, mais especificamente aí no governo da Dilma, o PAC número 2. Ainda falando de questões políticas e econômicas, em 2008 acontece uma crise mundial iniciada nos Estados Unidos. Uai, eu já vi esse filme antes, crise de 29, né? Pois é, outra crise mundial que se inicia nos Estados Unidos, mas agora é uma crise imobiliária. E naquela época, justamente pelo Brasil não ter aí tanta dependência frente aos Estados Unidos, a crise não foi sentida diretamente, pelo menos não naquele momento. Isso quer dizer que não teve crise?
Não quer dizer. Mas o Lula se aproveita disso para falar que o Brasil tá isento, que o governo dele é muito bom, essas coisas que vocês sabem que basicamente todo presidente faz, né? Tanto que ele vai ter aí uma frase muito famosa falando que pode ser até um tsunami a crise, né, nos Estados Unidos, mas que no Brasil não vai ser nem uma marolinha. Gente, pra quem não sabe, eu até pesquisei, tá? A marolinha é uma coisa pequena. Então, ele vai aí se vangloriar nesse momento, mas tava se vangloriando cedo demais, porque essa crise vai sim atingir o Brasil. Com relação à educação, o segundo mandato do governo Lula com certeza vai ficar conhecido também. Primeiro, entre o primeiro mandato e o segundo mandato, é lançado o ProUni, que é um programa de bolsas dentro de universidades particulares, de faculdades e universidades particulares. E como que isso acontece? São distribuídas bolsas aí de 100% ou 50% para alunos que vão aí seguir certas condições, né? Que vão se encaixar em certas condições. E essas bolsas vão ser cedidas por essas faculdades e universidades particulares em troca de incentivo fiscal do governo. Então, até os dias de hoje, o ProUni funciona e dá bolsas aí para vários alunos e alunas, estudantes aí do Brasil. Inclusive, tem caso na minha família. O meu irmão conseguiu se formar em contabilidade graças ao ProUni. Com certeza, o ProUni vai ajudar bastante ao crescimento não só de faculdades e de universidades particulares, mas também de cursos superiores, né? A diversidade de cursos superiores que surgiu graças ao ProUni. Mas não só o ProUni, também o ReUni em 2007. Esse ReUni vai aumentar o número de vagas nas universidades federais. Não só isso, mas também vai aumentar o número de cursos nas universidades federais. E olha, eu como uma aluna da UFMG, exatamente nessa época, vi essas mudanças todas acontecendo. Tiveram aí questões positivas, com certeza, porque as universidades receberam mais recursos. Na minha época tinha muita bolsa de iniciação científica, muita bolsa de estágio, e isso era muito importante. Eu também, inclusive, participei disso, mas não só questões positivas que o ProUni causou, também negativas, porque essa tentativa de aumento de número de vagas, de uma forma muitas das vezes brusca, fez com que em muitos momentos a universidade pública não tivesse aí como resolver algumas situações. Eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei na UFMG, uma das primeiras matérias que eu fiz foi a introdução à sociologia. Então, tem vídeo de sociologia aqui no canal. Eu já fiz introdução à sociologia, tá, gente? Mas ainda estudo bastante. Mas por que eu tô falando isso? A introdução à sociologia não era uma matéria obrigatória só para história. Era uma matéria obrigatória para outros cursos da UFMG, comunicação social, entre outros. E aí, nesse ReUni, como tinha muita gente entrando ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eles pegaram um grande auditório lá da UFMG e a gente tinha essa aula no auditório da introdução à sociologia. Então ficava um pouco conturbado, um pouco cheio demais essa aula de introdução à sociologia. Mas é claro que esse ReUni também trouxe muito mais gente para dentro da universidade e isso com certeza é positivo. Outra coisa que é bastante criticada é o número de cursos e a criação de novos cursos. Na UFMG eu lembro que quando a gente fazia vestibular a gente zoava e brincava bastante, porque tinham vários cursos que seriam aí uma variação, uma derivação de um outro curso. Vou dar um exemplo. Você tem a biologia, mas você tem a zootecnia, você tem a aquacultura, você tem outros cursos aí que são da área de biológicas, mas são mais específicos. Claro que, gente, eu não estou isentando a importância desses cursos, mas muitas das vezes as pessoas querem biologia, não conseguiam entrar em biologia e entravam nessas especificações. Outro exemplo é na minha área mesmo, na história, porque foi criado o curso de museologia, de arquivologia, então várias derivações de um trabalho que poderia ser feito pelo historiador.
Mais uma vez, por favor, eu não estou criticando a existência desses cursos, mas muitas das vezes essas vagas que são direcionadas para eles poderiam ser aí direcionadas para quem de fato quer entrar na biologia, na história, etc. E era muita vaga, tá, gente? Muitas das vezes, por exemplo, o curso de aquacultura não conseguia preencher o número de vagas. Então tiveram algumas questões do Reúne que poderiam ser melhor trabalhadas, com certeza. Em 2010 foi lançado o SISU, o Sistema Unificado, que vocês até hoje convivem com ele, né? Foi lançado no segundo mandato do governo Lula e a intenção do SISU, vocês sabem muito bem, acredito eu, é unificar aí os vestibulares das universidades federais, fazendo com que os estudantes tivessem mais oportunidades dentro dessas universidades. Claro que não é desde aí do primeiro ano que todas as universidades federais entraram, inclusive como eu fui aluna da UFMG, a UFMG foi uma das mais resistentes a entrar no SISU, no sistema do SISU, justamente porque tinha um vestibular próprio, tinha uma comissão própria, tudo muito bem estruturado e tudo muito bem aí arrumado. O vestibular da UFMG era uma referência na época. Eu falo isso porque eu prestei tanto o vestibular que a gente considera tradicional da UFMG, né? Que na época tinha primeira fase, segunda fase. Então, eu fiz uma prova aí múltipla escolha, depois passei aí na primeira fase e fiz provas abertas ou provas discursivas. Como é que você chama esse tipo de prova? Comenta aqui embaixo. Essas provas abertas eu tive que fazer de história, ora, por que será? Tive que fazer de geografia e tive que fazer de redação, de português. Então, era um vestibular bastante estruturado, tinha a Coppev na época, tinham vários funcionários montando a prova, por isso a UFMG foi bastante resistente, com certeza, a entrar no SISU, que você sabe muito bem que a prova base é o Enem. Gente, o Enem não nasceu para ser vestibular, o Enem nasceu no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, para ser uma avaliação do ensino médio. Eu, inclusive, no meu ensino médio fiz o Enem, mas não tinha nada a ver com vestibular. Só que aos poucos foi se tornando e hoje a gente sabe muito bem que basicamente é a principal prova para entrar nas universidades federais. Eu, no meu segundo curso, não sei se você que está assistindo esse vídeo sabe, mas eu sou formada em História e em Jornalismo. Quando eu fui aí tentar o meu segundo curso, eu tive que fazer o Enem. Só que na época ainda era uma época de transição. Se eu não me engano, foi em 2012 para 2013. Então eu tive que fazer o Enem, mas eu também fiz a segunda fase da UFMG. Eu tive que fazer novas provas abertas e discursivas, agora envolvendo inclusive filosofia. Vocês acham que aqui no Historizando poderia ter vídeo de filosofia também? Comenta aqui embaixo, porque pelo menos nessa questão de vestibular eu já estudei bastante para entrar na UFMG de novo, né? Inclusive, eu não sou muito de me gabar não, mas dessa conquista eu me gabo um pouquinho. Eu fiquei em primeiro lugar em jornalismo na UFMG nessa época, nessa relação de Enem e prova aberta. E é em 2011, com 83% de aprovação do governo, não sou eu que estou falando, são pesquisas mesmo, que acaba o governo Lula. E é justamente graças a essa aprovação alta que o Lula consegue eleger aí a candidata que ele apoiou, a candidata do seu partido, que é a Dilma Rousseff. Não sei se vocês sabem disso, mas eu estudando para fazer esse vídeo descobri, chegou a ser discutida aí uma emenda para reeleição, para o Lula assumir o governo de novo. Mas o próprio Lula não concordou com isso. Isso foi uma ideia de alguém do partido dele, mas ele não concordou com isso e quem vai se eleger aí vai ser a Dilma Rousseff. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que antes de comentar se você já aí quer ficar nervoso ou nervosa comigo, basicamente tudo que foi dito nesse vídeo foi estudado. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, por favor, deixa aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever nesse querido canal apertando o botão vermelho que tem aqui. E é claro, dá um joinha no vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. E até a próxima! Com certeza o ProUni vai